Hoje vamos bater um papo sobre um assunto que gera muitas dúvidas entre os investidores. Sabe aquelas opções mais conhecidas e usadas pelos investidores conservadores e também para criar a reserva de emergência? Estou falando do Tesouro Selic, do CDB 100% do CDI e do Fundo DI. Mas aí surge a pergunta: qual dessas opções é a mais vantajosa? Acredito que muitos de vocês já se perguntaram isso, certo? Pois bem, é exatamente sobre isso que vamos conversar hoje. Olá, tudo bem com você? Eu sou Roberto Kirizawa e aqui você chegou no lugar certo para ajustar o rumo da sua vida financeira. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, já curte o vídeo, se inscreve no canal e clica no sininho para me ajudar a espalhar a mensagem. Então vamos lá, começando com o nosso querido Tesouro Selic. O Tesouro Selic é um título público, ou seja, você empresta dinheiro para o governo e ele te devolve com juros depois de um certo período. Mas calma, não se preocupe, o risco de calote do governo é muito baixo. Então, pode considerá-lo como um investimento seguro. A rentabilidade do Tesouro Selic está diretamente ligado à taxa Selic, a taxa básica de juros da economia brasileira. Ele vai render basicamente a taxa da Selic mais um pequeno bônus. Isso significa que quando a taxa Selic sobe, a rentabilidade do Tesouro Selic também sobe, e assim vice-versa. Devido a esse pequeno bônus, o Tesouro Selic vai chegar a uma rentabilidade próxima de 102 a 103% do CDI. Porém, podemos considerar isso quando se investe até R$ 10.000. Passado esse valor de R$ 10.000, a sua rentabilidade cai aí um pouco, devido à cobrança da taxa de custódia da B3, que é de 0,2% ao ano. Não vai mudar muita coisa, mas deve ser considerada. Por isso, o Tesouro Selic é uma boa opção para quem busca um investimento de baixo risco e com uma rentabilidade que acompanha a taxa de juros da economia. Agora você deve estar se perguntando: por que eu deveria investir no Tesouro Selic? Bom, ele é uma ótima opção para quem está começando a investir, para quem quer uma reserva de emergência ou para quem quer uma opção que seja conservadora. Isso porque ele tem liquidez diária, ou seja, você pode resgatar o seu dinheiro a qualquer momento e é um investimento que você nunca vai perder dinheiro. Se você é uma pessoa mais conservadora e busca segurança, o Tesouro Selic pode ser um bom caminho. O CDB 100% do CDI é um tipo de investimento em renda fixa oferecido por bancos. CDB é a sigla para Certificado de Depósito Bancário, que nada mais é do que um título emitido pelos bancos para captar recursos e, em troca, pagar juros ao investidor, ou seja, você que está emprestando dinheiro para o banco. O CDI oscila de acordo com a Selic, estando em torno de 0,10 ponto percentual abaixo da Selic. Então, se a Selic estiver em 10%, por exemplo, o CDI vai estar em 9,9%. Agora, a expressão 100% do CDI significa que a rentabilidade deste investimento será exatamente a mesma do CDI. Por exemplo, se a taxa do CDI for de 5% ao ano, um CDB 100% do CDI renderá esses 5% ao ano. E você pode estar se perguntando: será que vale a pena investir num CDB 100% do CDI? Eu te digo que isso depende do seu perfil e dos seus objetivos como investidor. Essa opção pode ser interessante para quem busca segurança, pois os investimentos em CDB são garantidos pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Créditos, até o limite de R$ 250.000 por CPF e por instituição financeira. Além disso, o CDB 100% do CDI pode ser uma boa opção para quem busca uma rentabilidade maior que a poupança e que acompanhe a taxa de juros da economia, e para aqueles que também desejam fazer uma reserva de emergência, já que muitos CDBs oferecem liquidez diária. No entanto, é importante lembrar que, assim como o Tesouro Selic, a rentabilidade do CDB 100% do CDI
pode não ser tão atrativa em momentos que a taxa Selic esteja baixa. Também vale ressaltar que ao investir no CDB não incide aquela taxa de custódia da B3, o que faz com que, para montantes de valores maiores, eles consigam ter mais rentabilidade no CDB 100% do CDI do que no próprio Tesouro Selic. Para que você possa entender melhor essa proporção, essa rentabilidade a mais, deixa eu te passar dois exemplos práticos, mostrando diretamente na tela de simulação do investimento do Tesouro Direto. E nessa primeira simulação eu vou pôr um investimento de R$ 5.000 no Tesouro Direto Selic, que vence em março de 2029. E como você mesmo pode ver, nesse exemplo, o Tesouro Selic acaba tendo uma rentabilidade maior que o CDB 100% do CDI, sendo que o montante final do Tesouro Selic ficou em R$ 7.234,42, enquanto no CDB ficou em R$ 7.179,04. Ou seja, o Tesouro Selic rendeu R$ 55,38 a mais que o CDB 100% do CDI. Agora, nesta outra simulação, eu vou pôr um investimento maior, de R$ 30.000, no mesmo Tesouro Direto Selic, com vencimento em março de 2029. E nesse caso, o jogo vira. Como você pode ver, o CDB passou a ter uma rentabilidade maior que o Tesouro Selic, sendo que, enquanto o Tesouro Selic totalizou um montante de R$ 43.064,65, no CDB este montante ficou em R$ 43.074,65, ou seja, o CDB rendeu R$ 9,60 a mais que o Tesouro Selic. O fundo DI é um tipo de fundo de investimento que tem como objetivo acompanhar as variações do CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário. Ele é classificado como um fundo de renda fixa e tem como principal característica a aplicação predominante em títulos públicos federais do Tesouro Direto ou em ativos financeiros de baixo risco. Assim como o Tesouro Selic e o CDB 100% do CDI, o fundo DI também é considerado uma opção de investimento conservadora, sendo muito utilizado para a composição de uma reserva de emergência. Isso se deve ao fato de que esses fundos possuem baixa volatilidade e oferecem um retorno previsível seguindo bem de perto ali a taxa do CDI. Mas, como dito, ele vai seguir de perto a taxa do CDI. Isso quer dizer que ele pode ser um pouco acima ou também um pouco abaixo. O fundo DI vai ter uma gestão de investimento que montará a carteira com o intuito de ganhar do CDI, mas isso pode acontecer ou não. A carteira será composta por Tesouro Direto, CDBs e debêntures. E justamente por haver uma gestão de carteira, pode ser cobrada também uma taxa de administração. De forma geral, já vi fundos daí cobrando em torno de 0,3% da taxa de administração ao ano. Portanto, antes de investir nesse tipo de fundo, é essencial pesquisar e comparar as taxas de administração cobradas por diferentes instituições financeiras. Além disso, ele também pode ser interessante para quem possui um volume maior de recursos para investir, já que alguns fundos DI também possuem um valor mínimo de aplicação. Além disso, assim como no Tesouro Selic e o CDB 100% CDI, a rentabilidade do fundo DI também é impactada pela taxa Selic. Outra coisa importante para se lembrar é que em todas essas três modalidades de investimentos temos a incidência do imposto de renda, que segue uma tabela regressiva, sendo investimentos até 180 dias têm um imposto de renda de 22,5%, de 181 dias a 360 dias, 20%, de 361 a 720 dias, 17,5%, e acima de 720 dias, 15% de imposto de renda. Ou seja, sempre que possível, é interessante planejar a retirada do dinheiro acima de 720 dias aplicado.
De forma geral, as três modalidades de investimentos possuem uma rentabilidade muito próxima, e é justamente por esse motivo que geram tanta dúvida. No meu ponto de vista, a diferença básica entre elas é que no Tesouro Direto estamos emprestando dinheiro para o governo, enquanto no CDB estamos emprestando para os bancos. E no fundo daí, estamos investindo em uma carteira gerenciada por um banco, que tem uma parte do dinheiro investido de forma um pouco mais volátil, podendo ter uma rentabilidade um pouco acima ou um pouco abaixo do CDI. Apesar dos três investimentos possuírem liquidez diária, um fator importante a ser analisado é que, enquanto o Tesouro Direto é o investimento mais seguro que temos, e o CDB tem a garantia do FGC, e no fundo daí, em caso de uma instituição financeira quebrar ou enfrentar problemas, o investidor em um fundo daí estará sujeito a regras de liquidação do fundo e não contará com a proteção direta do FGC. Agora que já coloquei os meus pontos relevantes, minha lista de escolha, começando do que eu prefiro, seria: primeiro, o Tesouro Direto Selic; segundo, o CDB 100% do CDI; e em terceiro lugar, o fundo DI. E você, tem a mesma percepção que eu ou enxerga de uma forma diferente? Coloque aí nos comentários para que possamos melhorar cada vez mais a nossa capacidade para conquistar a tão sonhada liberdade financeira.